o que chegou depois também. Semana que vem não tem aula, usar o tempo para fazer o curso de planejamento estratégico online, o curso número 107 lá. Qualquer dúvida, entre em contato, tá? Também eu ia comentar aqui, pessoal, o seguinte, eu falei ali, meio brincando, é meio sério, tá? Que é aquele exercício que eu passei, que é de criar a sua própria fórmula, tá valendo, tá? Tentem fazer, todos vocês vão conseguir. Mas se alguém tiver qualquer dificuldade, dúvida, aí me chama no WhatsApp, pode mandar e-mail, tá? Pode... Bom, me chama de alguma maneira, não vem para a prova sem ter, pelo menos, feito a sua fórmula, entendido, é tão fácil assim, tá? Cada um faz a sua fórmula. Pode pegar a ajuda do Cristiano, sim, tenho certeza que ele não vai se, né, de furtar, de ajudar, se alguém vier pedir ajuda, não é isso? Mas também pode, não quer chamar o Cristiano, me chama, tá? Só que falta, vai cobrar para isso. Então, vamos lá, tá? Vamos ver essa questão que eu tinha prometido dos conceitos aí. Tá aparecendo. Então, são pouquinhos slides, tá, pessoal? E aqui no começo ele falando que são duas palavras ali, ó, que são usadas. Mas, na verdade, tem a terceira, que é a efetividade, que a gente vai ver as três agora. Tá? Então, seguinte. Quando as organizações... O que são as organizações? Vocês lembram, né? Que é um grupo de pessoas unidas com o objetivo sinérgico de atingir um objetivo. Que é, tipo, elas juntas atingem o objetivo melhor, de forma mais eficiente, mais rápida, do que se elas estivessem isoladas. Isso é uma organização. A gente chama isso de empresa também, né? Mas nem sempre é uma empresa no sentido único da palavra, porque empresa, quando a gente fala, parece que é da iniciativa privada, certo? Então, por exemplo, a gente não diz que o IFC é uma empresa, certo? Que é uma organização pública. Então, a gente chama de organização, de instituição, né? Mas, e por isso que, na maioria das vezes que eu vou mostrar isso para vocês, a gente está falando de organização. Entendam a organização como uma empresa, que é um grupo de pessoas unidas com um fim, com um determinado fim, né? De produzir um produto ou de um serviço, etc. Tá? E esse fim pode ser lucrativo ou não. E a empresa pode ser pública ou não. Mas aqui eu já estou sendo repetitivo, porque lá na economia a gente já falou isso, depois eu falei isso aqui no começo da disciplina, e aí, de qualquer maneira, eu prefiro ser repetitivo, né? Um dia, numa avaliação que os alunos fazem, o professor é muito repetitivo. Tá? Paciência, mas ainda assim tem os alunos que não assistem aula e não participam, que aí, para quem está atento, realmente, eu lamento, às vezes, ser bem repetitivo assim, mas... sei lá. Organizações, então, elas podem ser públicas ou privadas, né? E elas podem ter fins lucrativos ou não. Por isso que a gente tem 3 tipos de organizações, pelo menos, assim, oficiais, regulares. Porque fora disso existem as organizações criminosas, por exemplo. Inclusive está no Código Penal, né? Formação de quadrilha. É uma organização, é um grupo de pessoas que se une para um determinado fim, só que esse fim é ilícito. Então, não está dentro aqui do que a gente está estudando, apesar de que as quadrilhas, as organizações criminosas, usam, às vezes, de conceitos da administração de uma forma melhor que as próprias empresas mesmo, certo? É verdade? Eles mostram lá cadeia de comando, por exemplo, descentralização, sei lá, um monte de... Fazem planejamento estratégico. Olha o que foi, por exemplo, esse assalto em Criciúma ali. Isso foi super bem planejado. Exatamente, foi super bem planejado. Então, não é que estou falando bem da organização criminosa, mas a gente está vendo ali que teve planejamento. Não é uma coisa que eles acordaram de manhã, o que nós vamos explodir hoje? Não. Não, isso é meses de planejamento, né? Geralmente se tornam agentes do governo, tá? Os americanos que, quando eles descobrem os hackers, eles estavam trabalhando para o governo depois. Sim. Isso. Sim, muitos trazem os criminosos. Tem empresas que contratam os melhores hackers, fazem concurso de hacker para contratar ele depois para trabalhar
na segurança da empresa. Mas aí eu estou falando da empresa como um todo, né? Tipo, se o cara for um hacker sozinho, ele é um criminoso, mas ele não é uma organização. Organização sempre é um grupo de pessoas, certo? Que, lembro do conceito lá nas primeiras aulas, que é, tipo, um efeito sinérgico. Eles organizados, eles conseguem um efeito que individualmente eles não conseguiriam. Se enchesse um ônibus de bandido e descesse lá em Criciúma, agora, vamos roubar, não ia dar, né? Então, né? Não é isso? Não ia dar o resultado que eles tiveram ali. Então, é um grupo organizado com um efeito sinérgico, que é um efeito potencializado, um efeito muito melhor para atingir o resultado do que se fossem ações isoladas. Está entendendo? Isso é o conceito de organização. E esse é o objeto da administração. O objeto da administração é estudar o funcionamento das organizações. Certo? Então, a gente tem que entender que pode ser pública, pode ser privada, pode ter fim lucrativo ou não. Tá? Então, quando as organizações resolvem problemas e são eficientes no uso dos recursos, todos ficam satisfeitos. Clientes, usuários, funcionários, acionistas, a sociedade de forma geral. Tá? Então, quando a empresa é eficiente, todos ficam satisfeitos. 2 palavras são usadas para indicar que uma organização tem desempenho de acordo com as expectativas dos usuários e das pessoas que mobilizaram recursos. E já começou a dar problema. Tá. Os conceitos, então, as palavras são eficiência e eficácia. Está num tamanho grande, depois tem umas que vão ficar um pouquinho menores. Mas vocês conseguem ler aí, tá? Então, o que é eficácia? Começando, então, por eficácia, tá? É a palavra usada para indicar que a organização realiza seus objetivos, que ela atinge seus objetivos. Os slides eu vou colocar todos lá no Seagulls que não estão ainda. Esse aqui eu não tenho total certeza se coloquei. Eu coloquei algumas coisas. Acho que esse aqui eu coloquei. Mas se não coloquei, pode ficar certo que eu hoje mesmo coloco. Tá? Então, eficácia diz se ela está atingindo o seu objetivo. Né? Os objetivos, se está atingindo as metas. A meta nada mais é do que um objetivo. Então, nós vamos estudar esses conceitos, tá? Mas para nós estudar, mas é objetivo ou a meta, professor? A meta é um objetivo, só que é quantificado, né? Por exemplo, o objetivo do curso aqui é formar agrônomos. Beleza. Mas qual é a meta? A meta é formar 40 agrônomos por ano. Então, a meta é a mesma coisa que o objetivo, só que quantificado. Tá ok? Mas isso, não se preocupem, a gente vai, no planejamento, a gente vai falar tudo isso bem certinho, o que é objetivo, o que é meta. Aí eu já vou estar sendo repetitivo, porque a gente já falou isso. Tá bom? Mas nunca é demais. Então, quanto mais alto o grau de realização dos objetivos, mais a organização é eficaz. Eficácia significa capacidade de realizar resultados. E eu vou continuar usando o exemplo aqui do curso. É ótimo para isso. Poderia ser uma propriedade também, não importa. Eficácia significa grau de realização dos objetivos. Eficácia significa capacidade de resolver problemas, tá? Para atingir os objetivos. Então, muito simples, tá? Por exemplo, entravam 50, agora está entrando, para entrar, são 100 vagas de estudantes acadêmicos de agronomia por ano no nosso curso. Então, teoricamente, nós deveríamos formar 50 agrônomos por ano e dali um pouco está formando 100 agrônomos por ano. Isso é a meta, Então, o mais eficaz é quanto mais perto da meta, certo? Então, a eficácia do curso de engenharia agronômica, ela pode ser medida em relação a quantos formandos tem em relação a quantos entraram. Então, na turma lá, formou 20 naquele ano, uma eficácia de 40%. Formou 25, eficácia 50%. Certo? Formou 40, eficácia de 80%. Isso é eficácia. Se o Vinícius decide que vai fazer, os teus 100 litros lá é quanto? É por mês? Não. Dá mais? Tá, mas vamos dizer, se tu decidisse fazer 100 por mês, tu teria condições. 100 litros por mês. Teria? Acha que teria. Tá. Então, vamos dizer, a meta dele, só no exercício para tirar mais para a realidade, mais trazer para a nossa realidade esses conceitos. Se a tua meta é produzir 100 litros de cerveja no mês,
A tua eficácia vai ser medida em relação aos teus resultados. Quantos litros de cerveja conseguiu produzir? Então, se ele produziu 100, ele atingiu a meta, ele tem uma eficácia de 100%. Isso é eficácia. Nós não estamos falando aqui ainda de quantos recursos ele gastou para conseguir chegar nesse resultado. De quantos recursos o Instituto gastou para conseguir formar 40 agrônomos naquele ano. Aí já está o outro conceito, que vem na seguida, e na sequência, que é o conceito de eficiência. Tá? Eficácia é atingir o resultado. Tá? Não importa, para o conceito de eficácia, não entra o custo, não entra o uso de recursos. Tá? Tu está gastando muito mais lúpulo do que deveria. Né? Isso não entra na eficácia. A eficácia entra quanta cerveja tu produzir e quanto tu produziu. Tá? Mas claro que vai ter os outros indicadores que vão, o próprio custo de produção, o ponto de equilíbrio e o conceito de eficiência vai entrar para ver se tu fez os 100 litros com pouco desperdício ou sem desperdício de levedura, de cevada, de gás, de tudo que tu precisa, de energia elétrica, certo? Mesma coisa que no curso de agronomia. Eficiência seria para ver se fizemos sem desperdício. E aí sim, a eficiência, a gente já tem muito mais a discutir aqui no Instituto, até do que a eficácia. Porque se a gente tem uma proposta de 50 entrando por ano e formar 50, e tu não atinge, claro que a organização tem que ir atrás de ver as causas que estão impedindo de formar 50, que é a meta, né? E atuar nessas causas. Por que nós não estamos formando 50 agrônomos? A pandemia foi um caso exterior que prejudicou bastante. Mas mesmo antes da pandemia, a gente nunca chegou a formar 50 agrônomos no ano, sempre menos. Então, tem um trabalho forte para a administração aí. Agir, porque se entra 50, poderia formar 50, e não está formando porque acontecem coisas dentro do processo administrativo que impedem. Tem coisas que estão ao alcance da instituição e outras que não estão ao alcance. Por exemplo, a pessoa diz, cara, me desgostei, não é isso que eu quero ser músico. E vai embora. Então, o que a instituição pode fazer? Pode até conversar, nós temos um psicólogo ali, assistente social, mas não, antes de tu desistir, dá uma conversadinha com o nosso pessoal ali, né? Mas se a pessoa estiver bem decidida mesmo, vai embora. E a maioria nem avisa que vai, só desaparece. Dos que desistem, eu quero dizer, né? Mas, tem algumas questões que ficam fora do alcance da instituição e outras, muitas, estão ao alcance da instituição, que ela poderia agir de forma administrativa, com ferramentas administrativas, para tentar melhorar a sua eficácia. Mesma forma, no exemplo ali, quem está usando o Vinícius, ele quer produzir 100 litros e não conseguiu, ele vai como é ele sozinho, ele e a namorada, né? Ele é o administrador, ele é o empreendedor, é só ele, não vai ter gente de fora dizendo, mas ele mesmo, conhecendo o processo, ele vai conseguir identificar, mesmo que não tenha escrito nada, só com a prática, vai identificar alguns pontos ali que dificultaram e impediram ele de produzir 100 litros. Alguma coisa aconteceu e outras coisas você falhou, e outras a namorada falhou, que não deu para produzir os 100 litros. Né? E aí, o que é o processo administrativo? Que é o que nós vamos começar a trabalhar na próxima aula que a gente tiver lá já, onde é que vai ser? Dia 10 de novembro, que é o processo administrativo. A gente vai começar a estudar o processo administrativo no dia 10. Agora, você está vendo uns conceitos que margeiam o processo administrativo. E aí, vamos começar a falar do planejamento, aí vai ser muito importante se vocês já tiverem avançado dentro do curso de planejamento. Vai ficar muito melhor a nossa conversa, vocês vão poder fazer perguntas mais instigantes, mais profundas, vai ser muito bom, tá? Então, aí tu vai atuar no processo administrativo para tentar melhorar a eficácia. Porque se tu tem capacidade, tu tem toda a estrutura para produzir 100 e não está produzindo 100, tem que fazer alguma coisa no processo, tem que corrigir o processo, tem que retroalimentar o processo. Aí vem esse outro conceito, que é a eficiência. Então, é a palavra usada para indicar que a organização utiliza produtivamente, de maneira econômica, seus recursos.
aí é onde a gente já pode colocar uma série de senões, de vírgulas, no processo de ensino aqui no curso de agronomia, para usar como exemplo, né? Ou da instituição como um todo, que é usar de forma eficiente, de maneira econômica, de forma otimizada os recursos. E aí a gente já tem muita coisa. Hoje mesmo a gente estava vendo esse cabo, por exemplo, esse cabo bem grande, ele está perdido praticamente. Então, isso, nós temos aí perda de eficiência, perda de recurso, perda econômica, tá? Então, nós estamos falando assim, ó, de maneira econômica esse é o recurso. O que eu fui atrás? De arrumar outro cabo, a coordenação tinha, isso aqui custou dinheiro e ainda é um cabo que não atende completamente a nossa necessidade aqui. Um cabo que fica aqui, enfeiando a nossa sala, atrapalhando o processo. Então, quando eu perco um cabo comprido como aquele, de alto custo, isso ali não é barato e não vai achar em qualquer lugar. Tente achar, procure no Mercado Livre lá, você vai achar um cabo de o quê? 8 metros? 10 metros? HDMI 10 metros? Não vai achar em qualquer lugar e não vai ser barato. Então, eu tenho aqui, quando eu perco um cabo desses, que deveria estar sendo bem usado de forma racional aqui dentro, e perco por mau uso, eu não estou sendo eficiente. Quando vocês vão no Xerox, já viram nosso setor Xerox, né? Faz algum tempo que vocês não vão lá, né? Mas acho que todos vocês já foram. Muitas apostilas ficam lá que o professor pediu e nunca volta para buscar. Não sei se vocês sabiam disso, mas vão lá e conversa com as meninas. A gente tem a apostila que ela imprimiu, às vezes liga para o professor e aí você, não, já vou buscar e não busca, ou não, eu não quero mais usar essa apostila. Fala, Cristiano. Ah, sim, nós vamos ver. Sim, são colocados, tá? O eficácia é mais fácil fazer o número, o eficiência é bem mais difícil. Porque o eficiência está relacionado com os custos, né? A gente vai ver, então, e as perdas, por exemplo. Quer ver um negócio? Esse cabo que foi perdido, ele não vai entrar em nenhuma contabilidade. Simplesmente ele vai, um dia, vamos dizer, tira o cabo ali, vai ser jogado no lixo e não vai, como ele é um bem considerado de custeio, ele é e isso foi uma coisa que nos faltou naquele dia. Esse cabo, ele não tem número de patrimônio. Ele não é um bem considerado durável, um bem que sofre depreciação. Vê se essas... Aqui não tem a plaquinha na cadeira? Ah, tá. Todos deveriam ter, né? Agora você vê só um número em cima, porque desistir de colar as plaquinhas porque é a família. Tem uma que tem um selinho. Ah, cadê o selinho? Tá. Então, todo patrimônio da escola tem que ter um selinho como esse. Todo patrimônio. Tá? Inclusive o carro. Tem lá no porta-luvas, no lugar que tem o selinho. Todo patrimônio. Quando tem o selinho, significa que é bem durável, que é bem que vai sofrer coisa que eu estou tomando água. Vai sofrer a depreciação. Eu tenho que falar aqui perto do pessoal da câmera. Eu fui mostrar para eles uma cadeira com um selinho de patrimônio. Então, sofre depreciação. Mas nem, né? Então, o carro, as mesas ali do refeitório, todos esses bens aqui sofrem depreciação, certo? Tem o selinho do patrimônio e sofre depreciação e entram na contabilidade. Até eu falei que a gente fez aquele levantamento com alunos aqui, que tem panelas lá na cozinha e que já depreciaram da vida útil delas. Elas já têm 27, 28 anos. Mas elas continuam sendo utilizadas, mas na contabilidade do colégio ela vale 0, porque já acabou a vida útil. Então, e quando tu tenta fazer a contabilidade, sempre acontecem essas imperfeições, tá? O trabalho do contador não é um trabalho perfeito, não tem como ser, porque ele lida com a vida real, certo? Aí eu ia mostrar, que de novo eu não tenho nenhum livro, eu ia mostrar um exemplo, os livros, alguém de vocês tem um livro aí para me mostrar? Tem na bolsa um livro? Estão todos sem livros. Então imagine, o livro, ele era até pouco tempo considerado patrimônio, e ele tinha uma plaquinha de patrimônio. Só que o livro é complicado, porque toda hora o livro é usado, o livro se perde,
né? Se desgasta, tem uma hora que o livro aqui se desmontou, não serve mais para nada. Então, tu tinha um grande problema para dar, porque aí tu tinha na contabilidade da escola o patrimônio, e não só da escola. Imagina, todas as universidades, todos os institutos, todos os órgãos públicos tinham que o livro era patrimônio. Isso era um problemão, porque o livro é um dos patrimônios que mais se degrada, né? E aí ficava um problema, que na contabilidade tinha um patrimônio tal de livro, e que na prática, porque aí nunca acaba, tá lá o livro, né? E depois tu ia na biblioteca, na vida real, os livros não estavam mais lá. Até que então mudaram o regulamento e consideraram o livro como material de custeio, material de consumo. Né? Claro que ele é um consumo que dura mais tempo, mas é consumo, e aí não sofre depreciação. Tá? Esse cabo é como o livro. Ele é comprado como material de consumo, ele não recebe o selinho de patrimônio. Mas, evidentemente, ele dura mais do que um ano, ele deveria durar vários anos. Porque é também um bem de relativamente baixo valor, né? Relativamente de baixo valor. Só que a escola gasta bastante com esses cabos. Então, o aparelhinho ali, ó, ele é patrimônio. O cabo é de consumo, não tem plaquinha de patrimônio. Mas nem por isso tu vai comprar cabo todo ano. Compra o cabo, ele deveria durar a vida toda junto com o aparelho. E não dura. Aí tu tem perda de eficiência, porque tá gastando dinheiro com isso. A apostila que sobra lá no Xerox, perda de eficiência, porque está desperdiçando recursos econômicos. E aí, vocês já viram luz ligada? Tem umas luzes, às vezes, que ficam no colégio, em lugares, né, ligados sem necessidade. Desperdício. Né? Então, eu vou falar, nós temos alguns funcionários que recebem salário, mas nunca deram nenhum tipo de contribuição para a instituição. Então, é uso ineficiente de recurso. Você sabe o que eu estou falando, né? Ou vocês nunca viram um exemplo desse? Nunca notaram? Hã? Que nós temos funcionários que recebem salário e deram pouca ou nenhuma contribuição para o funcionamento da instituição. Alguém, você já percebeu isso? Uma vez notou ou não? Ainda não? Então, se eu tenho um recurso, que é o recurso público, pago pelos nossos impostos, impostos de vocês, o imposto em cima do saco lá da ureia, mesmo que tenha aumentado para 200 e pouco, nem tudo é da firma de ureia. Ali uns 30%, 40% vai para o governo, que é imposto. Sabia, Anthony? E aí desse imposto eles fazem o quê? Pagam um funcionário que era para estar aqui trabalhando e não está. Isso é desperdício de recurso. Então, com relação à eficiência, a gente vai ter já uma série de senões, de ressalvas em relação aqui por exemplo, ao funcionamento do curso. Tá? Se a gente considera que o curso ele tem uma eficácia relativamente boa, vamos dizer que forme 25 de 50, considerando todas as nuances, a eficácia não é o problema do curso. Claro que dá para atuar, mas não é. Mas eu diria que a eficiência é essa sim, dentro aqui, não só do curso, mas da instituição como um todo, aí é lamentável. Aí há muito desperdício de recursos econômicos, há baixo uso econômico dos recursos. Se vocês não concordam ou quiserem dar o seu parecer, fique à vontade, tá? Isso que eu estou falando abertamente, porque eu já estou aqui no fim do ciclo, eu não tenho por que não falar. E já tive, como eu falei para vocês no primeiro dia de aula, já passei em todos os setores da instituição. Todos os lugares que poderia, no nosso campus, e também conheço praticamente todos os outros campos da instituição. Então, essa é a avaliação que eu faço e que também já ouvi de muitos estudantes. Então, quando eu peço para vocês lembrarem se já viram algum exemplo desse, é porque eu sei que a maioria de vocês saberia me dizer um exemplo do que eu acabei de apontar. Tá? Aí tu pensa assim, e se fosse uma instituição privada? Que tem que gerir com muito mais cuidado os recursos, porque senão ela quebra. Porque o Instituto não quebra. O Instituto não quebra. Ele usa
Ele é um apêndice daquilo que nós mostramos para vocês. Por que o governo não quebra? Porque ele tem 3 opções. E o Instituto não quebra porque ele é um apêndice do governo, ele é um bracinho, um dedinho do governo. O Instituto não quebra. Faltar dinheiro para o Instituto, o governo, de algum jeito, vai suprir. Não a qualquer momento, não para ter todos os problemas resolvidos, mas assim, porque não tem nem para isso. Então, de algum jeito vai vir. De onde vem o dinheiro? Dos 3 mesmos lugares que vem todo o dinheiro do governo, que é dos impostos, da impressão de dinheiro e da dívida. Tá? Então, aquilo que eu falei, quando nós temos aqui um funcionário que nem vem para o serviço, é por isso que também o imposto é tão caro lá no saco de adubo, por isso que está se discutindo tanto no imposto da gasolina e tal. Mas vamos adiante, senão daqui a pouco eu não vou nem publicar a aula. Eu vou colocar ela em modo privado, tá, pessoal? Vocês estão ouvindo aí, mas não ouviram nada. Combinado? Eficiência significa ausência de desperdícios. Aí já não posso falar isso sobre o nosso curso. Vocês já viram algum desperdício aqui na escola? Então, se tu tem desperdício, tu não tem ausência de desperdício. Então, tu não tem eficiência. Eficiência significa uso econômico dos recursos. E eficiência significa menor quantidade de recursos para produzir mais resultados. Tá? Então, se tu errar a mão lá e uma panelada de cevada, tu está perdendo eficiência, está perdendo recurso. Então, tu não está sendo eficiente. Eficaz é produzir os litros que tu se propôs. Eficiente é tu fazer isso com pouco desperdício, usando da melhor maneira os recursos, os insumos que você tem. Tranquilo? Fácil, né, pessoal? Vocês viram que, então, que na administração, eficiência e eficácia são diferentes. Agora, repetindo. Eficácia é atingir o objetivo, é fazer a coisa certa. É a relação entre os resultados alcançados e os objetivos planejados. Planejou 100 litros, quantos tu produziu? Planejou 50 alunos, quantos se formaram? Tá? Assim, simples. Eficiência, mais complicado, né? Que é o uso dos recursos de forma econômica. Usar os recursos da melhor maneira possível. Minimizar perdas. Fazer certo as coisas. Relação entre resultados alcançados e os recursos empregados. Então, esses critérios de eficácia do Gibson, também, já que está o slide, também não vou pular à toa, é só dizer que os objetivos de uma empresa, curto, médio prazo, então, os critérios de eficácia organizacional, a gente vai ver que a curto prazo aparece a eficiência, a satisfação dos clientes. Vamos imaginar o seguinte, uma empresa, a curto prazo, tu quer ser eficiente e satisfazer os clientes. Vamos imaginar na futura empresa de cerveja artesanal do Vinícius, ou do queijo artesanal, queijo serrano da família do Ronaldo, que é o seguinte, primeiro tu quer produzir o produto de forma eficiente, então no primeiro momento é produzir gastando pouco recurso, usando da melhor forma possível os recursos e atendendo bem, satisfazendo os clientes. No médio prazo, tu quer crescer, tu quer desenvolver. E no longo prazo, esse é o esquema de Gibson, é Gibson, né? O esquema de Gibson, que é, no longo prazo, sobrevivência. Longo prazo, tu almeja sobrevivência, porque toda organização tem um fim. Toda organização, um dia, termina. Quando a gente dá planejamento, a gente vai ver que a gente planeja, faz o planejamento estratégico dos próximos 5 anos. Vocês já viram, né? Planejamento estratégico, ela é por um longo prazo, assim, mais alongado. Dependendo do ramo. A gente vai ver isso, não sei se vocês já começaram o curso, mas o planejamento estratégico, por exemplo, numa propriedade agrícola, pode ser por uns 10 anos. Para uma empresa, dependendo do ramo que ela trabalha, geralmente é 5 anos. Para o instituto aqui é 5 anos. Para uma empresa de área de tecnologia, o prazo tem que ser menor, pode ser 2 ou 3 anos. Por exemplo, a Samsung, a Microsoft, seria um prazo para 2 anos, o planejamento estratégico, porque eles estão num ambiente de grande mudança. Já produzir milho, daqui a 10 anos, vai ser muito parecido com produzir milho agora. Então, o planejamento estratégico pode ser para 10 anos.
o Instituto faz planejamento para 5 anos, e não faz porque quer, porque tem lei. A lei obriga o Instituto a fazer planejamento a cada 5 anos. E aí, esse é um problema, porque as empresas fazem para melhorar, para serem mais eficazes e mais eficientes. Elas não fazem porque tem uma lei mandando ela fazer planejamento estratégico, mas todas as empresas fazem. Todas as grandes empresas que vierem na cabeça de vocês faz planejamento estratégico. A Gerdau faz, a Ambev, eu comentei antes, faz, Banco do Brasil faz. Qualquer empresa que você sabe que existe, Copérgia faz. Inclusive a Copérgia, a gente vai falar do planejamento estratégico dela. Foi feito um novo planejamento agora, ano passado, não, foi 2019, um novo planejamento para 5 anos. Porque foi em 2019 que a Copérgia completou 50 anos, porque ela é de 1969. Então, em 2019, ela completou 50 anos e fez um novo planejamento estratégico para os próximos 5, tanto é que fizeram fizeram um bordão dizendo, 50 anos em 5. Porque eles chegaram, isso está escrito em algum slide, se eu falar agora, eu vou estar, errando. Mas é uma coisa 1 bilhão de faturamento. Eles levaram 50 anos para chegar num faturamento anual de 1 bilhão de reais. E eles querem, nos próximos 5 anos, dobrar a meta, chegar em 2024 com um faturamento de 2 bilhões de reais. Por isso que o bordão da Copérgia foi 50 anos em 5. Quando eles comemoraram os 50 anos, eles comemoraram apresentando um novo planejamento estratégico de 5 anos, que é o normal para uma empresa, porque ela não é só uma empresa agrícola, ela é uma empresa de produção de industrialização também e tal, fora que ela é um comércio. Talvez o comércio seja a parte mais forte da Copérgia. Então, eles criaram esse bordão de 50 anos em 5. Se eles levaram de 1969 a 2019 para chegar num faturamento de 1 bilhão de reais, e esse 1 bilhão está entre aspas, porque eu não tenho total certeza, mas é um valor alto assim, eles colocaram no planejamento estratégico deles em mais 5 anos, dobrar o faturamento. E por isso, fizeram essa relação de 50 anos em 5. Eles querem crescer em 5 anos o que eles cresceram nos primeiros 50 anos da empresa, da cooperativa. Que é muito legal, ficou um planejamento super legal, bem escrito, e ainda com um apelo assim, de marketing bem bom também, que todo mundo entende, né? Então, eu nem entendo muito de marketing, de planejamento, mas aí a empresa coloca lá, queremos crescer 50 anos em 5. Né? Bem legal isso, foi uma tirada muito boa, tá? Então, a empresa, a longo prazo, prevê sobrevivência. Como eu estava dizendo, a Copérgia não faz porque tem uma lei obrigando ela a fazer planejamento. Está entendendo? Ela não precisa fazer planejamento estratégico, mas ela faz porque é uma questão de sobrevivência. Senão ela é atropelada pelas outras empresas. E quantas que não tem aí competindo, às vezes, no mesmo ambiente que ela? Tem a Agropecuária Aliança, que é pequena ainda, aí tem a Meta, que agora virou Olim, que é uma empresa privada, tu tem a cooperativa Copersuca, que em alguns lugares ela se sobrepõe, então ela tem concorrência, e ela tem que se planejar também para atuar com relação a essas, vamos dizer, ameaças externas, mas ameaça no bom sentido, não é ameaça, é ameaça ao seu negócio. A concorrência, exatamente. Oi? Sim, São José dos Ausentes, já inaugurou? E Bom Jesus já tem a plaquinha. Tinha, agora roubaram. Roubaram a plaquinha, né? A gente falou, né? Roubaram a plaquinha lá. Futuras instalações, né? Da Copérgia em Bom Jesus. Legal isso. Tá. Mas estão entendendo? Então, a empresa privada, ela não faz o planejamento porque tem uma lei. Ela faz porque precisa para se situar dentro do mercado, dentro da concorrência. Tá? E a empresa pública, que nem o Instituto, faz porque é justamente o contrário. Poucas pessoas aqui veem a necessidade de fazer o planejamento estratégico. Poucas. Nem os que estão nos cargos de direção, às vezes. Então, aqui se faz porque tem uma lei que diz que o Instituto tem que fazer o planejamento estratégico. E aí saem planejamentos bem diferentes. Agora que vocês estão fazendo o curso, e depois a gente vai começar a discutir isso, vamos ver que é assim, o planejamento tem que ser feito com entrega, com vontade, com dedicação,
sabe? Não dá para fazer porque tem uma lei que me obriga a fazer o planejamento. Teria que fazer porque tu está engajado com a empresa e tu quer fazer com que essa empresa sobreviva e melhore cada vez mais. Mas isso aqui nos tirou tempo aqui, tá? Então, efetividade é o terceiro conceito que quer dizer. Então, tu tem eficiência e eficácia. Efetividade é o mais difícil, esse não tem como calcular, tá? Ele é um conceito mais amplo que busca avaliar os resultados das ações implantadas, verificando os reais benefícios que as ações trarão. Verificam o impacto das ações. Pessoal, a gente vai passar uns 10, 15 minutinhos das 11, né? Mas ainda assim terminamos antes das 11h30, bem antes. Mas eu tenho que pelo menos esses conceitos aqui terminar, a gente vê as questões, tá? E termina rapidinho. Talvez mais 5 minutinhos ali, depois das 11 a gente termina. Tá? Mas guardem essa palavra, o impacto das ações, tá? Efetividade está relacionada ao impacto das ações. Não tem como buscar uma palavra muito diferente. A efetividade é o resultado de um trabalho de qualidade de uma empresa, é a transformação que ela traz no ambiente. Para os nossos exemplos, seria o seguinte, vamos pegar, por exemplo, do Instituto. Qual é o impacto para a sociedade, principalmente para a sociedade do seu entorno, aqui, a região sul do estado de Santa Catarina e o norte do Rio Grande do Sul, do fato do Instituto, da escola, do curso aqui, está formando engenheiros agrônomos. Então, todos os engenheiros agrônomos que já se formaram aqui no campus Santa Rosa do Sul, boa parte deles está atuando aqui nessas regiões que eu falei, norte do Rio Grande do Sul e sul de Santa Catarina. Muitos estão atuando longe, em outras regiões do Brasil, estão trabalhando, tá? Efetividade seria conseguir medir o impacto, a melhoria na economia, melhoria nas fazendas, nas empresas, nas propriedades, aonde esses agrônomos estão trabalhando, graças à formação que eles tiverem aqui. Vocês viram que isso não tem como calcular, mensurar? Por exemplo, se eu fosse dizer assim, ó, como que... Vou falar aqui. Quanto que a formação de engenheiros agrônomos aqui no campus, pelo Instituto, melhorou os processos produtivos da agricultura na região? Contribuiu? Cara, eu acho que deve ter contribuído, deve ter ajudado. Tem muito agrônomo aí trabalhando, nossa, é um orgulho para nós vermos o pessoal que estava na sala de aula, que nem vocês aqui, e agora já estão lá na frente, né? Estão fazendo e acontecendo. Mas não, é muito difícil eu querer mensurar isso, calcular isso, porque não é só o curso de agronomia aqui que traz impactos para a agricultura, tem várias outras empresas, vamos dizer, concorrendo nesse sentido, concorrendo no sentido de ajudando, colaborando para que a agricultura e o ramo agropecuário melhore na região. A própria Copérgia, que a gente acabou de citar, que é uma cooperativa, as empresas privadas também, a IPAGRE, por meio da pesquisa, por meio da extensão, certo? O nosso curso ali de técnico em agropecuária também, esses técnicos estão espalhados por tudo que é lugar, cada lugar que a gente vai tem os técnicos lá, a gente encontra, não conheço, porque eles crescem, mudam. Ô, professor, tudo bem? Tu não conhece? Eu pergunto, tu é de que ano? Qual é teu nome? Qual é teu sobrenome? Às vezes eu memorizo mais pelo sobrenome, né? Por exemplo, eu marquei muito mais o irmão do Cristiano do que o próprio Cristiano, que é um nome diferente, assim, né? Quanto tempo eu peguei no pé do Cristiano por causa do irmão dele? É um nome diferente. E isso que ele só fez 3 anos aqui, o curso técnico, né? Mas, estão entendendo, pessoal? Então, é muito difícil medir o impacto do curso aqui. Dá para imaginar assim, não, o curso ajudou, porque os agrônomos estão por aí, em cada empresa que a gente vai, tem um agrônomo formado aqui trabalhando. Empresa do ramo agrícola tem. Agora mesmo, eu fui orientador do TCC e do estágio do Igor Paganini, que há pouco tempo estava só jogando bola aqui com o Patrick, né? E ele foi, só jogando, forma de dizer, né? Ele foi um bom aluno. Mas era do time ali do Patrick, né, Patrick? E fez o estágio, está contratado na empresa, num ramo que só cresce, só desenvolve, e se bobear, daqui a pouco ele mesmo monta a própria empresa dele, que é de aplicação de defensivos com drones, certo? Então, claro que isso traz um momento de melhoria ali, né? Pô, então, tem certas situações em que aplicar com o drone é muito mais eficiente. Barateia o custo.
É muito melhor para o agricultor, ele chama o cara do drone e ele passa o produto. Aí não precisa trator, não precisa se incomodar com nada. E eles que passam o produto. Certo? Então, há um impacto. Calcular esse impacto é difícil, tá? Então, efetividade é difícil. É que nem dizer, olha, o curso de enfermagem da Unesc, o curso de medicina da Unesc, não sei o quê, quanto que impactaram na melhoria da saúde aqui da região sul de Santa Catarina. Cara, muito difícil. Ou o curso de odontologia, né, da Unesc. Eu já tratei muito com dentistas formados na Unesc e médicos formados na Unesc. Então, quase todos, você já deve ter tido contato com algum profissional de saúde, ou enfermeiro, né, tal, formado na Unesc. Então, certeza que teve impacto, um impacto positivo, né? Teve efetividade, algum tipo de efetividade. Agora, quanto é muito difícil calcular, porque não é a única instituição atuando na área da saúde, né? Aí nós temos a Unimed, temos os outros hospitais, tem outros cursos de medicina, tem em Tubarão, tem em Florianópolis, né? Tem no Rio Grande do Sul vários, e tem também médicos dessas outras instituições que vêm trabalhar aqui na região. Então, a Unesc tem uma contribuição, tem um impacto. O quanto? Dá para dizer que é praticamente impossível calcular, mas eu posso dizer que a Unesc tem um impacto muito substancial, né, forte, na questão da saúde aqui da região. Quanto? Não dá para dizer. Tá? Pessoal, a parte do estratégico, tático e operacional eu vou deixar para... bons são eficazes e eficientes. Nós só vamos ver algumas questõezinhas de concurso ainda, tá? Aí eu vou combinar até o seguinte, com vocês. Nós não vamos ver todas as questões e, assim, neste caso em específico, tá? Eu vou colocar essas questões lá no SIGA também, para vocês tentarem resolver. Se tiver dúvidas, me chamem, porque daqui também vai sair uma ou duas questões para a prova, tá? Uma de eficácia, uma de eficiência, pode sair tranquilo, eu uso as questões do concurso. Elas não têm resposta, mas aí vocês vão conseguir responder facilmente pelo que a gente conversou aqui. Vamos ver. A letra está um pouquinho pequena, tá? Essa aqui caiu no IEB em 2015, nem sei que instituição é essa, tá? Mas não importa, ela diz o seguinte, questão de concurso, tá? Todas que eu botei aqui são questões de concurso. Eu não vou passar todas, vocês entenderam? Vou passar umas 5, 6, tá? Tem umas quase 20 aqui. Vocês depois, quando forem estudar para a nossa prova, olhem todas, combinado? E se tiver dúvidas, até porque vocês vão achar elas na internet e pode achar a resposta na internet. Mas se vocês ficar com dúvida, me chame, tá? Então, em administração, utilizar da melhor forma todos os recursos disponíveis, denomina-se, cortei ali, só tem 4 alternativas, essa é barbada. Utilizar da melhor forma todos os recursos, eficácia, eficiência, desempenho e gerenciamento. Usar os recursos da melhor forma. Eficiência. Eficácia é o número, é atingir resultado. Usar os recursos de forma econômica é eficiência. Legal? Tá? Lembre assim, eficácia é um número. Ele quer produzir 100 litros de cerveja e produziu 90. Então, a eficácia dele é 90%. Nós queremos produzir 50 agrônomos, formar 50 agrônomos, formamos 20. Então, eficácia de 40%. Eficácia sempre é um número em relação ao objetivo proposto. O objetivo era 50, formamos 20. Eficácia é o cálculo resultante disso. Eficiência é aquilo que eu falei. Não deixar a luz acesa, não estragar o cabo, não deixar a apostila perdida lá no Xerox, não pagar funcionário que não vem trabalhar. Ok? Se não estiver vendo, vem um pouquinho mais perto. Tá? Essa aqui caiu em 2016 no concurso da Fundação Getúlio Vargas, FGV, tá? Então é o seguinte, com relação aos conceitos de eficácia e eficiência, assinale a alternativa correta. A eficácia implica em maior produtividade, independentemente dos resultados obtidos. B, a eficiência implica em atingir os resultados, independentemente dos recursos utilizados.
C, os resultados só ocorrem se a eficiência e a eficácia estão concomitantes nos processos utilizados. D, a eficiência pode ocorrer de modo independente da eficácia, garantindo que o objetivo seja alcançado. E letra E, a eficácia implica na obtenção dos objetivos desejados, mesmo com o uso ineficiente de recursos. Já complicou um pouquinho, né? Mas se vocês fossem assim, ó, sem compromisso nenhum, largar uma resposta. Letra E, parabéns. Letra E, a resposta certa. Eficácia é atingir os objetivos. Lembrem do nosso curso, dos exemplos que eu dei, né? Atingir os objetivos desejados. Então, não estamos atingindo 50, mas estamos atingindo 25. Estamos atingindo parte dos objetivos, mesmo com o uso ineficiente de recursos. E aí, quando eu pedi para vocês, se vocês já tinham visto exemplos de uso ineficiente do recurso aqui no Instituto, vocês todos balançaram que sim, e eu dou razão para vocês. Então, vocês entendem que a gente está formando agrônomos, mesmo vendo que existiria maneiras de economizar mais, de usar os recursos de maneira mais eficiente, de não desperdiçar a apostila, de ter um método de demitir o funcionário ineficiente que não vem trabalhar. Deveria fazer isso. Tá? Então, mesmo com algum uso ineficiente de recursos, tu pode atingir o resultado. Essa é a correta, letra E. Tá bom, pessoal? Vamos ver essa aqui. Depois eu dou uma pulada, tá? Eu vou pular para uma com letra maior. Essa, estamos perto de acabar. Essa aqui caiu na Cefaz, Secretaria Federal da Fazenda. Tá? É consenso que a atuação da administração pública deve estar pautada pela busca do atendimento às expectativas da sociedade pelos serviços prestados. Quando o impacto final das ações quando o impacto final das ações da administração... Puxa, aqui tô... Tá. Comeu aqui, gente. Eu tenho que ir na origem. Ver se eu tenho todo o slide. Ah, aqui. É porque comeu demais aqui, ó. Quando o impacto final das ações da administração atinge tal escopo, tá? Quando o impacto final das ações da administração atinge tal escopo, é correto dizer que seu desempenho corresponde ao grau de... Então, cuidem a palavra. Impacto final das ações. Impacto final das ações. Lembrem que eu falei aquilo que é difícil de medir. Aí ele está falando eficácia, eficiência, efetividade, economicidade ou accountability. Efetividade, tá? Sempre que aparecer essa palavra impacto aí nas perguntas de concurso, se vocês fizerem concurso, impacto está relacionado à efetividade. É o impacto na sociedade, aquilo que é difícil de calcular, como os exemplos que eu dei, tá? E agora vamos lá, eu vou pular lá para o fim. Algumas com uma letrinha maior. Aqui, por exemplo. Essa aqui caiu no metrô do Distrito Federal, que esse concurso em 2014 para ser funcionário do metrô do Distrito Federal, porque lá o metrô é uma empresa pública. A afirmação tem foco em resultados, ou seja, enfoque na concretização de resultados como premissa. Refere-se ao conceito de eficiência de qualidade, eficácia, efetividade, eficiência, racionalidade administrativa, e a resposta é eficácia. Muito bom. Letra C. Foco no resultado. Tem que formar 50 agrônomos, nós vamos fazer tudo para formar 50 agrônomos. Não importa a quantidade de recursos que sejam necessários. Tá? Então, a eficácia, foco no resultado. Vamos ver, ó, então são quantas? Perdi a contagem aqui. 19, mas nem, algumas questões estão em dois slides. Deve ter uns 16 ou 17 questões, tá? Então, vamos para a última aqui. Cefet de Minas Gerais. A cargo de assistente de administração. As organizações podem ser eficientes e eficazes, ou ineficientes e ineficazes. Tudo depende da forma como são administradas. O papel da administração é assegurar a eficiência e a eficácia das organizações. Esse é o papel da administração, estamos estudando aqui. A palavra eficiência, a pergunta sobre eficiência, é empregada para indicar a alcance dos objetivos da organização, b, utilização produtiva dos recursos da organização, c, retorno da informação, efeito retroativo ou realimentação,
D, planejamento e montagem dos sistemas que produzem resultados. E E, tempo que transcorre entre o início e fim de determinados processos. Então, qual é a alternativa que está mais relacionada com a eficiência? Letra B, de bola. Utilização produtiva dos recursos da organização. Claro que eles sempre vão mudar uma palavrinha e lembrar que questão de concurso sempre, né, deixa uma dúvida, sempre deixa. Não pode ser assim exatamente o conceito que está no livro, senão fica muito fácil. Sempre tem que deixar uma coisa meio embaralhada para que o candidato, para que possa separar o candidato que realmente entendeu o conceito daquele que está só superficialmente olhando. Ok? Visto isso, vocês já viram que as questões... Eu não manipulei nenhuma questão. Eu fui e peguei... Essas que eu tirei aqui, essas 15, 16, claro que eu não fiz isso esse ano, tá? Eu fiz, foi em 2019. Eu fiz eu passei uma redada, né? Uma filtrada nas questões de concurso do Brasil inteiro que tratavam sobre esses dois conceitos, 3, né? Efetividade considerando junto. E montei esse compêndio aqui, tá? Então, qual é o ponto? O que eu queria dizer para vocês? Que isso não é uma coisa muito presente em concursos, mas volta e meia para a área de administração, eles pedem um desses 3 conceitos, então, vocês já viram, e com as questões aqui, fica mais fácil da gente fixar o conteúdo, tá? Então, esses slides todos que a gente viu hoje, eu vou deixar lá no Siga, para ajudar vocês a dar uma revisadinha no conteúdo. As questões de concurso, uma delas uma ou duas, eu vou jogar na prova, tá? Vou talvez modificar um pouquinho para a prova, mas vou colocar, tá? Elas ali. E se vocês tiverem dúvidas para saber qual é a alternativa certa, basta copiar a questão e jogar no Google, que vocês vão encontrar o local onde ela está, com respostas, inclusive, comentadas, né? Explicando por que ela está certa, por que não está. E qualquer dúvida, vocês entrem em contato comigo antes do dia da prova, tá? Até o dia 29. Ok? Alguém tem mais alguma pergunta, um comentário? Então, a parte de estratégico, tático, operacional, deixamos para ver na aula e isso eu não vou cobrar na prova, tá, pessoal? Inclusive, se eu tiver colocado os slides lá, eu vou tirar eles para não confundir vocês, porque não vai ser assunto de prova. Eu vou até... Se vocês aguardar 30 segundos, enquanto vocês fazem uma pergunta, eu vejo se eu coloquei lá, eu já me comprometo de tirar para não confundir vocês. Façam aí, pessoal. Qual é a pergunta que vocês têm? Aqui, ó. Níveis e áreas empresariais, o ponto 6 e 7, eu vou apagar aqui, tá? Vou deixar aberto, já que assim que a gente encerrar aqui, eu vou apagar, para não confundir vocês, porque não é assunto de prova, então. E vou colocar as questões no lugar. Tá? Vai cair o cálculo. Sim. Eficiência e eficácia, toda aquela parte dos custos, aqueles conceitos em custos, tá? E essa parte inicial, umas definições, o que é administração, qual é o objeto da administração, coisas bem iniciais, bem simples. Tem questão de ITR também, só que a de ITR eu vou pegar do concurso, eu botei as questões também, tá? Então eu vou pegar uma ou duas questões de ITR, que foi a nossa primeira aula, tá? Com questões que a gente viu também, que eu coloquei de forma excepcional aqui. Eu prometi no primeiro dia que eu não ia dar as questões, que eu só ia mostrar elas em aula e depois vocês que se virassem. Mas como a gente está com pouco tempo e eu prometi dar mais dinâmica, eu estou descumprindo em parte essa promessa, ajudando vocês, colocando as questões ali, da onde vão sair as questões da prova. Tá? É bem tranquilo, né? Mas tem que dar uma estudadinha, né? Tem que dar uma conferidinha em tudo que a gente viu. Senão também... aí não consegue vencer na prova. E lembrando que existe, para quem tirar 6 ou mais, tem um bônus com a nota do curso. Quem tirar 6 ou mais na prova, eu somo esses 6 com a nota, o 6 ou 7, ou a nota da prova com a nota do curso, faço uma média aritmética, e aí joga lá para cima, para ficar mais bonito ainda no currículo de vocês. Mais alguma coisa? Tá feito? Então, quero agradecer aqui a companhia de vocês, a paciência, né? A participação, desejar uma boa semana, boas semanas agora, já que dia 28 a gente não vai se encontrar, e dia 3 é para atender dúvidas do trabalho. Eu gostaria que todos vocês viessem com as dúvidas dos trabalhos, tá? E aí, eu vou estar aqui desde as 8, mas pode vir 8h30, pode vir 9, pode vir 9h30, 10 horas. A hora que vocês chegarem, eu vou atender. Então, é bom que não sejam todos às 8 horas, né? Porque senão vai ficar esperando muito tempo.
Então, meio que procure se espalhar na manhã, mas venham aqui que eu vou estar aqui para atender vocês. Tá? Eu vou estar com o computador ligado, já expliquei, né? Vou estar com o computador ligado aí no conselho de classe e outro para atender vocês. Falou? Boa semana, bom final de semana, continue se cuidando. Valeu, abraço. Valeu, pessoal. Tudo de bom. Valeu, Vitor. Tchau, Micaela.